Boa tarde, estamos aqui na agência do INSS na cidade de Igreja Nova, na presença dos nossos amigos servidores aqui, o Edenberg, que é o gerente substituto. Agradecemos pela sua disponibilidade de nos receber aqui. E os colegas também, né? O Luiz e o Melício, né? Melício. O nosso amigo Erlano, nós entramos em contato com ele, ele tinha muito interesse em participar, mas tinha algumas outras atribuições lá na gerência e não foi possível a presença dele essa tarde aqui conosco, mas colocou a equipe dele, no caso vocês aqui, para nos receber, e nós somos muito gratos por isso. Sabemos que o tempo de vocês é ouro, né? Todo mundo com muitas atribuições, mas acreditamos que vamos de alguma maneira contribuir para o trabalho que os colegas já efetuam, né? Para que, com algumas informações que nós queremos passar aqui, esse trabalho se torne ainda mais produtivo, né? Primeiramente, o nosso amigo Edenberg já faz parte do grupo, né? Nós temos um grupo no WhatsApp e a função desse grupo é tentar compartilhar as necessidades dos colegas, aquilo que é urgente, né? Se chegar alguma demanda de urgência, às vezes algumas instituições atualmente estão muito, a gente usa o termo da moda, empoderadas, né? Então elas demandam o INSS independentemente do Poder Judiciário. Então tem casos de muitas APS que têm recebido demandas, seja da Defensoria Pública, seja da Polícia Federal, seja do próprio Ministério Público Federal, ou Ministério Público Estadual, e às vezes essas demandas chegam nas agências e há uma dúvida acerca do tratamento a ser dado a essas questões. Então, como cada caso é um caso, né, estamos lá com o nosso grupo. Se os colegas tiverem alguma coisa que queiram demandar através do grupo, uma coisa mais rápida, né, porque muitas vezes a gente pega essas solicitações dos colegas e encaminham um parecer que já foi feito num caso análogo e encaminham o parecer rapidamente e o fundamento daquele parecer pode, no caso, ser usado pelos colegas para uma resposta a uma dessas solicitações dessas instituições que aqui nós mencionamos, né? Porque atualmente a Procuradoria está passando por uma situação parecida daquela que está sendo vivida ou experimentada aqui na autarquia previdenciária, né? Nós estamos vivendo um momento de regionalização. Então, as demandas que hoje chegam na nossa Procuradoria, elas são divididas em 3 campos, né? Se for demanda de assessoria, nós fazemos localmente, né? Mas se for demanda de consultoria, aí a gente divide. Se for consultoria administrativa, manda-se para Recife, para uma equipe remota de consultoria. A gente chama a ERC administrativa. Então, por exemplo, matéria de licitação, contratos, convênios, tudo isso é encaminhado para Recife e é distribuído num grupo de procuradores. Eu faço parte desse grupo também. Então, muita coisa, as matérias daqui vão para procuradores de outros estados e eu recebo muita coisa de outros estados. Então, a consultoria está regionalizada. E a parte de benefícios também está regionalizada. Então, hoje, em matéria de benefícios, eu não me manifesto mais, né? Se porventura tiver, os colegas estavam aqui falando, né, que dentro do GET agora abriu-se a possibilidade de consulta direta, a SRD, né? Então, muitas vezes a SRD ela tinha uma questão que ela também compartilhava com a Procuradoria, pedia que a Procuradoria se manifestasse. Então, nesses casos, a gente vai ter que encaminhar para essa equipe remota de consultoria em matéria de benefícios, que é chamada ERC-BENEF. Então, como eu falei para vocês, como nós todos lidamos com a questão do tempo, e o tempo para nós é ouro, né? Quando já tem pareceres prontos, se vocês mandarem pelo grupo, a resposta vem mais rápida. Já tem parecer pronto, eu só pego o parecer que eu já fiz, ou que outros colegas procuradores já fizeram, e a gente compartilha. Se não houver parecer pronto, e os colegas me mandarem pela via tradicional, que é no processo administrativo, ou a SRD fizer isso, a gente vai digitalizar, vai encaminhar para a ERC-BENEF, e quando eles encaminharem a resposta, a gente devolve para a origem com essa orientação, né? Então o grupo, no fundo, o papel dele é de dar celeridade às consultas, né? Quando os colegas precisarem de uma coisa mais urgente e precisarem de uma orientação assim, muitas vezes até precisa ser uma coisa rápida, 24 horas ou menos do que isso, a gente dá esse atendimento mais rápido através do grupo. E aí fica a critério de vocês. Eu vou incluir agora o Melício, né? Vou incluir também o Luiz, porque muitas vezes os colegas trabalhando dentro do GET, né, tem alguma coisa que precisam de uma orientação, e se a gente já tiver, já compartilha ali imediatamente, né? Então essa é a primeira parte que nós sempre costumamos falar sobre a questão do grupo.
Esse grupo não foi totalmente ideia nossa, né? Como eu falei para os colegas, nós participamos de algumas reuniões em Brasília, em Recife e no Rio Grande do Sul, e lá, conversando com outros colegas procuradores, o nosso regional, ele falou para nós que estava com uma experiência parecida, mas nas APS da capital de Pernambuco, de Recife, né? E aí, como nós, sendo sabedores que o estado de Alagoas não é um estado tão grande, talvez nós pudéssemos replicar aquela realidade do Recife no estado inteiro, né? Porque aqui Alagoas, como é um estado menor em dimensões geográficas, né, daria para a gente fazer esse trabalho. E nós começamos no final do ano passado e já estamos perto de concluir as 42 APS do estado. Hoje a APS de vocês é a 36ª, então faltam apenas 6 para a gente concluir, né? Graças a Deus, pelo menos uma vez a gente passou por cada uma das APS, né? E nós sabemos que a realidade dos colegas é uma realidade, em cada APS é uma realidade diferente, né? Aqui os colegas estão em 4, mas tem APS que eu já visitei que só tem um servidor. Então a situação é muito difícil e o servidor se encontra muitas vezes até desencorajado, né? Você trabalhar sozinho no APS. Então, de toda sorte, o nosso trabalho também visa isso, aproximar dos colegas e poder compartilhar nas dificuldades, que eu também estou sozinho lá na Procuradoria, mas tem uns colegas procuradores que trabalham com contencioso que estão me ajudando nesse trabalho. Então, eu sempre gosto de citar o nome deles, né? Em algumas visitas, hoje não foi possível, eu estou fazendo a visita sozinho, né? Mas na maioria das vezes, o Dr. Nelson Félix vem conosco nas visitas, o Dr. Cariolano, que também é o coordenador do NUPREV, às vezes ele nos acompanha nessas visitas, né? E quem está nos ajudando bastante também é o Dr. Danilo, porque ele é o procurador-chefe e ele tem nos dado as condições materiais para fazermos as visitas, né? Não temos diária para viajar, mas temos o carro oficial, então já nos ajuda muito, né? Sem isso, já seria ainda mais difícil, né? Eu já fiz algumas viagens do meu carro mesmo. Em algumas casas não foi possível contar com o carro oficial e a gente, porque quer fazer o trabalho e sabe que o trabalho tem que ser feito mesmo, às vezes a gente até já abriu mão dessas questões todas. Mas sabemos que não é fácil, o trabalho é difícil, mas acreditamos que os frutos daqui a pouco vão surgir e com os colegas se sentindo acolhidos pela Procuradoria. Então essa é a primeira parte da visita, a gente falar um pouquinho sobre o grupo. A segunda parte da visita, ela entra no aspecto que os colegas estavam falando aqui da questão do INSS digital, né? O INSS digital foi muito bom em algumas questões, mas sempre, às vezes, uma coisa boa traz uma dificuldade, né? A dificuldade é essa questão da fila, né? Antigamente os colegas estavam dizendo a APS Igreja Nova não tinha fila, né? O trabalho chegava e os colegas faziam, mas agora como juntou tudo, né? Então criou-se uma fila. E essa fila tem gerado uma dificuldade de atendimento com a celeridade que a sociedade espera, né? Então há hoje aproximadamente 24 mil processos nessa fila e muito provavelmente, sem medo de errar, eu acredito que pelo menos 50% desse número aí já passou daquele prazo de 45 dias, né? E aí, quando passa do prazo de 45 dias, os advogados começam a entrar na justiça pedindo liminar para que os juízes determinem que o INSS tire o processo da fila, né? E coloque na frente e julgue ou em 10 dias ou em 30 dias. A maioria das liminares são dadas nesse sentido. Então, a Procuradoria atua nisso aí. Quando nós recebemos intimação em mandado de segurança para que o INSS julgue imediatamente essas questões do INSS digital, a gente abre uma tarefa no E-Tarefas para o gerente da APS de origem, porque em algumas vezes o advogado coloca no polo passivo do mandado de segurança o gerente da APS de origem. Nós temos alegado que ele não é mais a autoridade competente, porque depois que o processo é lançado dentro do GET, sai do controle dos colegas, né? Ele vai para a Central Única e lá ele é julgado, né? Pela equipe competente, né? O pessoal que é lotado lá porque tem o pessoal lotado na própria gerência, né? Lá no primeiro andar, e tem como os colegas aqui que trabalham nas APS e recebem também demandas do polo do INSS. Só que muitas vezes os colegas vão receber mais de outras gerências do que as suas, né? De outras APS, né? Melhor dizendo, né? Então aí o trabalho de vocês, que seria de vocês, vai para outros, né? E é de vocês recebem de outros, né? Então, aí nesses casos a gente tenta explicar isso para os juízes, mas a maioria das preliminares de legitimidade passiva que nós arguímos não foi aceita pelos juízes. Eles devolvem dizendo que o INSS tem que fazer de qualquer maneira. Então a gente pede
para os colegas darem uma olhadinha no E-Tarefas, porque se você olhar uma vez por semana já resolve. Porque se houver mandado de segurança relacionado com a APS aqui, aí vai vir no nome do gerente, né? Aí se não olhar, se não responder, a gente não tem como mandar a resposta para o juiz, e aí às vezes os juízes determinam a aplicação de multa diária, né? E tem muitos juízes que não aplicam mais para a autarquia, né? Aplicam para a autoridade, no caso para o gerente. E como a gente não quer que os colegas tenham nenhum tipo de prejuízo, né? Aí a gente faz essas ponderações para que os colegas deem uma olhadinha lá no E-Tarefas, né? Aqui, além do Erlan, acho que ele deve ter... Vocês dois, né? Que dão uma olhadinha, né? Tem responsável. Eu vi, a última vez que eu olhei a situação de vocês, estava zerado, não tinha nada na tarefa, Teve né? um outro pedido aí que a gente ficou sem entender, mas já contratamos uma menina e está resolvendo já. Se não resolver, já acho que pode resolver. Aí, eu vi que algumas pessoas estavam com dificuldade de arquivar, né? Depois que o processo é respondido, às vezes alguns gerentes que eu tenho conversado, eles estão dizendo que tem dificuldade para arquivar. Aí aqui em Maceió, a pessoa responsável para orientar acerca do E-Tarefas é a Dicila, né? Que é a gerente da PSADJ. Nós não podemos orientar nesse sentido porque nós nem temos acesso ao E-Tarefas, né? Aí nós abrimos a tarefa no Sapiens, que é o sistema da AGU, e aí o Sapiens conversa com o E-Tarefas, aí dispara uma tarefa para o E-Tarefas e também manda um e-mail para as pessoas que estão né, dentro daquela... Cada PS tem pessoas que estão cadastradas para receber esses e-mails, né? Aí no caso aqui é o colega Endenberg e o Erlan, né? Então nós pedimos para vocês ficarem atentos a isso aí, para se surgir alguma coisa nesse sentido, né? Não tem nenhum probleminha, né? E nós também tocamos na terceira parte da visita na questão relacionada com a fundamentação das decisões administrativas, né? Porque essa questão das decisões administrativas ela impacta sensivelmente no resultado final do trabalho dos colegas. Porque quando nós recebemos uma questão na justiça e eles chamam a gente para as audiências, né? E aí quando chega na audiência, o que a gente faz? A gente pega a cópia do processo administrativo, seja no SAPD, seja diretamente recebendo no E-Tarefas, a Procuradoria pede, a cópia do processo chega lá e a gente joga isso dentro do processo judicial. E aí, na audiência, a gente se vale daquilo que o INSS decidiu no processo administrativo. Só que, na maioria das vezes, essa decisão administrativa, ela vem muito, digamos assim, destituída de... superficial, até porque os sistemas anteriores usados pelo INSS não traziam a condição de você fazer uma fundamentação mais aperfeiçoada, né? O Prisma, ele, né, tinha uma base até mesmo desatualizada, né? Simples demais o Prisma, o indeferimento. Aquele PDR também, os colegas disseram que já está também desatualizado, né? Os despachos do Prisma também são incoerentes às vezes, não tem como. Aí você tem que fazer a parte manualmente para poder dar certo, ser coerente com a fundamentação. No PDR também eu ouvi falar que os colegas não estavam mais usando porque também estava desatualizado, né? Isso, o PDR tem alguns despachos que dão certo, o PDR. Agora a gente está com o de Paulo Afonso. Pronto. Paulo Afonso, aquele a gente está usando. Vocês estão usando aqui, né? Isso, exato. Pronto, eu ouvi um colega lá de Boca da Mata falar sobre ele, teve também um outro colega no outra PS que eu estive visitando que ele falou. Bem prático, né? Aí, então os colegas estão usando ele aqui, né? Melhorzinho. Para algumas coisas é melhorzinho que o outro PDR. Para outras coisas mais simples, o PDR é melhor. O outro PDR é melhor. Entendeu? Pronto. Aí a gente pede que essa fundamentação ela seja lançada lá, porque quando a gente pega o despacho que vem gerado automaticamente pelo Prisma, né, ou às vezes até os modelos mais superficiais, você não tem como fazer nenhuma defesa daquilo ali na justiça. A gente perde... Alguém aqui já participou de audiência como preposto do INSS? No mutirão? Não, né? Só no YouTube mesmo. Pois é. A audiência só no YouTube, eu já vi. É interessante. Agora, naquelas audiências ali, se você não tiver realmente o processo bem fundamentado, você não consegue nada. Ou você faz o acordo, ou o juiz dá ganho de causa integral para a parte, né? E até mesmo porque, antigamente, o INSS dava para o servidor que atuava na análise dos requerimentos administrativos a condição de conhecer um pouco melhor a parte, né? Tinha a questão da entrevista rural, né?
E aí você podia aproximar mais da parte e ter um pouco mais de, digamos assim, de segurança na hora de fazer uma decisão, né? Porque hoje, com o INSS digital, no fundo, você... Acabou a entrevista rural. Acabou e você fica... Nas conversas que a gente tem aí com os colegas, alguns têm usado a JA, né, a justificação administrativa, como uma forma de tentar trazer essa aproximação novamente, né? Alguns colegas que trabalham nas APS do sertão, do interior, diz que em alguns casos a junta de recursos está devolvendo o processo porque ela detectou algum documento lá dentro que funcionasse como princípio de prova, para que na APS de origem seja feita a justificação administrativa, né? Algum de vocês já pegou algo assim parecido? Não, nunca foi ainda não. Vocês nunca... Não. O comum realmente o pessoal fala que não usa muito a justificação administrativa porque ela é mais complexa, né? Você tem que ter uma certa quantidade de testemunhas para ouvir, né? Exato. É um pouco mais, digamos assim, burocrática. Só que, para esses casos em que você tem princípio de prova, talvez seja a única condição da autarquia fazer seu papel, né? Que é ter uma conversa ou uma aproximação maior com o segurado e com as eventuais testemunhas que ele tenha, para que possa ser lavrada uma decisão administrativa um pouco mais substancial, né? Isso. Porque nas audiências que nós fazemos, os juízes, normalmente, o que inclina um juiz para que ele dê uma decisão favorável ao segurado rural, normalmente é a chamada inspeção, né? E ele faz isso na audiência, ele olha para a pessoa, olha para as mãos, pega nas mãos da pessoa, né? Ele faz algumas perguntas sobre a atividade campesina, né? E ele escuta a pessoa, porque na medida em que você escuta a pessoa falando, você tem uma noção muito boa de quem é a pessoa, né? Quando a pessoa é do campo, você percebe pelo sotaque, você percebe pela forma, as palavras que a pessoa usa, o vocabulário dela, né? Tudo isso inclina já o magistrado para uma determinada direção. Logicamente, nós não temos os mesmos poderes que os magistrados têm, mas com um pouquinho de, digamos assim, de inteligência e de orientação, talvez, se a autarquia se inclinar nessa direção, as unidades administrativas podem fazer um tratamento um pouco diferenciado, né? Eu estava conversando com os colegas que estão hoje trabalhando no INSS digital, eu não sei se vocês vão replicar a mesma informação, mas eles disseram que se antigamente já havia um índice muito grande de indeferimento, com o INSS digital aumentou. Isso parece que hoje, antes já se indeferia muito. Principalmente eu acho que está aumentando com relação às declarações de sindicato e de colônia de pescadores. Isso como teve com a MP, né? Com a MP, tirou essa... E vários fatores. Os colegas... Isso aí bastante já que o cara vem que vive uma forma plena aqui. Os colegas estavam falando também que o fato deles não terem um certo treinamento nas outras modalidades de benefício faz com que o servidor fique ainda mais inseguro e ele indefira mais, né? É verdade. Da uma parte urbana, você tem a legislação que ajuda mais, você tem como pesquisar. A parte rural, como é um pouco subjetiva, na análise do rural, aí você pode até chegar a certo ponto de ter dúvida. Né? A questão, a IN lá, que é na nossa base de consulta, a gente vê lá, tipo, os artigos lá que falam das provas plenas, das provas como indício de prova com a declaração. Né? Que nesse meio termo a declaração não faz mais sentido, porque o governo está mudando aí com a MP, e no próximo ano deve mudar a forma de análise do rural. Aí, tipo assim, você tem tipo uma escritura pública, não serve como prova plena, é o indício hoje, mas hoje você não tem a declaração rural. Aí se você tem só a escritura pública registrada em cartório contemporâneo de 15 anos, só realmente ela não dá o direito. Antigamente com a declaração, homologava, né? Poderia ter subsídio para homologação, né? Os ITR, né? Juntando os ITRs, tudo poderia. Um contrato contemporâneo, ok. Mas um contrato feito há tipo 7 anos atrás, com 41, você não tem direito, não tem 15 anos. Aí tudo isso aí, é como você falou na JA no início, se realmente for colocar tipo na JA, a JA vai virar praxe administrativa. Porque geralmente, tudo bem que um monte de segurados que não tem nenhum indício contemporâneo, né? Aí você não vai nem perder tempo para fazer uma JA se você não tem. Tem que ter um indício contemporâneo para a gente dali tirar a possibilidade daquela pessoa
A pessoa tem uma certidão de nascimento de um filho que consta o nome na profissão dos pais, né? Isso, dá para Com considerar. relação à prova plena, eu nunca peguei um contrato de 15 anos aqui. Eu nunca peguei um contrato de 15 anos. Aqui para salário maternidade. É 41 não tem. impossível. 41 não tem, nunca peguei aqui. É possível porque normalmente o trabalhador rural ele não tem essa informação e quando ele vai atrás é que ele é informado, né? Pois é, aí vai lá, registra o cartório agora. Pronto. Então é por isso que eu acho que talvez a JA, para esses casos que a pessoa tem um mínimo de prova, né? Como uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, a pessoa tem um DAP, né? Tem alguma coisa que seja daquela época, já funciona como um princípio para que possa ser devidamente, digamos assim, aprofundado na JA, né? Mas os colegas estão dizendo que não é o caso porque não se faz JA. E realmente eu só ouvi poucas pessoas falando que a junta de recursos tem devolvido pedindo para fazer. Mas realmente na primeira instância, né, no primeiro momento de julgamento, parece que não há essa orientação para os colegas já lançarem mão disso aí, né? Porque eu acredito, né? Se o colega que está fazendo o julgamento ali, ele percebe que tem um princípio de prova, ele não precisaria esperar que a segunda instância mandasse ele fazer isso, né? Ele já podia dar abertura num processo JA. Aí eu ouvi colegas hoje pela manhã dizendo, mas como é que eu vou fazer JA se eu recebo processo Palmeira dos Índios? Se eu recebo processo... Né? Será que a pessoa lá vai ter interesse de vir numa agência distante para poder... Né? Eu acho que se o segurado receber essa informação, talvez ele tenha interesse, né? Tem, mas tem. A tendência é que tenha. Só que eu estou dizendo, é mais um entrave ao segurado também, né? Você acaba não facilitando. É a única mas via, aí, talvez é uma via para ele. Mas aí é a escolha, né? Ou você indefere, ou você tem uma possibilidade. Também não vai dizer que é certeza, né? Porque as testemunhas que ele porventura trouxer podem ir para uma versão que contraria o que ele está dizendo ali, né? Mas é uma possibilidade. Então eu acho que a autarquia... É o que eu estou dizendo. Aí você, querendo ou não, é uma possibilidade e onera ao mesmo tempo o segurado muito. O INSS tem interesse em colocar em superintendência. Acabou então para ele. Se vai fazer JA, então acabou a superintendência. O máximo para fazer é uma JEX. O máximo. Porque se é superintendência Recife, o cara vai sair aqui para Recife. O INSS tem que fazer o digital para poder puxar. Se mantiver lá, creio eu que vai... O serviço público não é único, o órgão não é único, o INSS, então vai ter subtarefa para JA. O que eu acho que o INSS pode criar é o que ele estava fazendo. Eu pedi JA, solicitei JA, mas quem vai fazer é a peça de lá. Onde a pessoa mora, né? E depois é meio incoerente, né? Não é fácil porque você cria também um polo de construção de análise conjunto. O cara que vai fazer a JA não é o mesmo que vai fazer a... Que solicitou, né? Eu pego aqui, eu puxo do GET o benefício de Palmeira dos Índios. E aí eu solicito a JA e ela vai automaticamente para Palmeira dos Índios. O cara agenda lá a JA, vai fazer. Quem vai fazer? O servidor de lá. Ele cria a convicção dele lá e lança para mim. Então vai ser já uma decisão colegiada, praticamente. Entendeu? Mas eu acho que talvez fosse bom pode acontecer isso, essa discussão ser amadurecida, porque talvez seja o futuro. Não, eu acho que pode ser o futuro. A decisão, justamente, a própria junta de recursos não toma subsídio, esse subsídio nosso, ela não manda fazer JA, né? E depois você manda para ela. Exato. Ela faz algo que não é ela que está, né? Não é o julgador da junta que está fazendo a JA com o cara. É o servidor. Ele devolve para a primeira instância. O servidor faz lá a JA e depois pega a resposta manda. Baseado no que o servidor colocou, para poder concluir, né? A decisão dele. Porque eu acho que a escolha é entre fazer JA nesses casos ou simplesmente indeferir e jogar para a justiça, porque aquele processo certamente vai bater na justiça, né? E o INSS, quando chega na justiça, perde com uma tripla, digamos assim, majoração, né? Ele perde por causa de juros, ele perde com correção monetária e ele perde com honorários advocatícios, né? Então a perca que já era grande se torna ainda maior, né? Porque realmente quando vem a pancada, vem grande. Então, nesse ponto que nós estamos colocando aqui, da questão da fundamentação das decisões administrativas, eu não vou repetir o que a gente já falou em outros vídeos, né? Nós temos no canal do YouTube já o vídeo dessas outras 35 APS que visitamos, né? Então, como os colegas estão dentro do INSS Digital, se quiserem, se precisarem, né, de algumas orientações sobre
análise de outros benefícios, como aposentadoria urbana, aposentadoria híbrida, nós fizemos alguns vídeos em APS da capital em que tratamos sobre isso, né? Tem um vídeo lá da APS com a doutora Tagliani, lá na Tabuleiro dos Martins, o vídeo que fizemos lá na APS Jatiuca com a Lucione, a equipe deles é enorme, Lucione mais de 50 servidores, Tagliani mais de 40, e a gente falou muito sobre isso aí, o Dr. Nelson falou, o Dr. Cariolano, então se os colegas tiverem interesse, né? Eu sei que o tempo de vocês é escasso, mas a gente coloca lá, porque se o colega precisar, ele sabe que pode, digamos assim, onde consultar, né? Então se vocês quiserem se inscrever no canal da gente, dar uma olhadinha lá nos outros vídeos que tem lá, se tiverem nessa cidade também. Que eu acho que o trabalho é sempre assim, você sabe onde tem, sempre precisa, se tem necessidade, vai lá, né? Sempre precisa, porque uma deficiência que a gente tem aqui é a legislação esparsa demais. É a maior dificuldade da gente. Aí a gente sempre é desatualizada constantemente por memorando, parecer, portaria e tudo isso dificulta. Né? A gente sabe que é normal, é impossível, né? Deixar a legislação permanente. E aí você pega um benefício que você quer conceder 1 hora, 45 minutos, e aí você vai consultar a legislação, procurar a legislação. Porque uma coisa é você fazer consulta, você vai procurar, a gente vai procurar, a gente vai consultar. Consulta você sabe onde está. A procura você vai lá, entra lá e começa a... Por isso que eu digo. É assim, o ideal, se tivesse uma legislação mais uniforme, entendeu? Isso facilitaria muito as decisões, né? Às vezes a gente acaba decidindo, você pode correr risco de acabar decidindo equivocadamente, o que acontece muitas vezes, porque então, fulano descobriu, tem isso aqui lá, não sei aonde, você vai clicar em tanto lugar para poder chegar numa coisa que é de extrema importância para a sua convicção. Com relação a essa questão da legislação previdenciária, né, nós, em algumas visitas que nós fizemos para o pessoal lá de Traipu, eles pediram para que, nesse eventual treinamento que vai ser feito no futuro, a gente falasse um pouquinho sobre cada benefício, né? Não adianta fazer uma palestra genérica que fala sobre tudo, mas superficial. Então eles pediram para a gente fazer uma análise de alguns aspectos importantes e polêmicos de cada benefício. Então se vocês tiverem alguma sugestão sobre assuntos que vocês gostariam de ouvir, vocês podem mandar para o nosso e-mail para a gente já começar catalogando essas informações, e quando formos fazer o treinamento a gente já ser uma coisa direcionada, né? O servidor tem dúvida sobre isso, a gente vai lá, já aborda exatamente aquele ponto que é do interesse dos colegas que trabalham aí na ponta, né? Para que a gente não faça uma coisa atirando a esmo, né? Vamos lá naquilo que são assuntos que os colegas já querem, já têm interesse de ouvir, e aí a gente abordaria especificamente esses pontos, né? Uma outra questão que eu queria conversar com os amigos, aqui mob, tem alguém fazendo? Porque tem APS que não tem gente para fazer mob, né? Eu não sei como é que vocês estão aqui. De fato, né? De fato tem mob aqui, né? Eu, inclusive, estou com as demandas aí para... Eu sou responsável pelo mob aqui, né? Para atualizar, mas, assim, uma dificuldade que é... Vou fazer 3 anos que eu estou no mob e eu nunca tive um treinamento de mob. Um treinamento. Então, assim, fazia alguns treinamentos lá em Maceió, mas, quem mora em Maceió vai... Quem não mora, se quiser ir participar, sem diária nenhuma. Você vai sair gastando daqui para ficar lá 2 dias no treinamento. Entendeu? Isso é... E você vê que o INSS, infelizmente, vou usar um termo, largou as traças do mob. O INSS largou as traças. Porque, assim, infelizmente, a minha realidade é essa aqui. Você tem algumas demandas, eu, inclusive, tenho o acórdão do TCU 1857, que está para finalizar, que era uns erros no nome da mãe, incompletos, né, abreviado. Eu finalizei essa tarefa no dia desse, tive que solicitar, me afastar da concessão, que eu fico aqui é dividido, né? A gente tem uma divisão aqui na concessão, essa sala que a gente tem usado para fazer a concessão pelo GET, né? E eu fico um dia, ele fica 3 e ele fica 1. Então, assim, o dia que eu estava lá, era o dia que eu poderia me afastar, pelo menos, para poder... Não, esse mês eu tenho que fazer isso do móvel. Aí eu solicitei lá em Maceió, com muito esforço para conseguir esse afastamento, consegui para poder ficar esse mês agora, é o que eu estou fazendo. Para fazer essas demandas do móvel. Essas demandas do móvel que estava expirando já, até maio para terminar, e as desse ano mesmo que ainda não tinha feito. Então eu já finalizei 2 um dia que eu peguei aí. Então assim, eu assim, fazendo assim as coxas, muitas vezes, eu busco muito, e aí você precisa de mais tempo. Quando você não tem muito auxílio externo, você não tem um treinamento, você fica se esforçando ao máximo para tentar procurar, e aí você perde tempo com isso. E aí eu fico no telefone pendurado com o Pedro, no mob,
tá me ajudando tudo à distância. E tudo à distância não é fácil. O Pedro tem muita boa vontade, né? O Pedro tem muita boa vontade, ele sempre foi muito prestativo comigo, entendeu? Quanto a isso eu não reclamo da prestatividade dele, mas eu acho que algo mais material, entendeu? Pra gente fazer deveria ser importante, assim como a questão de concessão, né? Porque se há alguma coisa que não há, é uniformidade na concessão do INSS. A gente vê que não há. Se você vai conceder um rural aqui, você concede um rural aqui e um palmeirozinho fica uma coisa diferente. Entendeu? Justamente por essa falta de clareza, objetividade na legislação, entendeu? E aí fica difícil, né? Então o MOB tem sido dessa forma, a gente tem trabalhado e foram poucas demandas esse ano até. Só que esse início de ano é justamente uma parte muito complicada do ano, que aqui a gente tem defeso e o seguro defeso tem atrapalhado, entre aspas, muito o serviço da gente em outras searas, né, do próprio INSS. Por exemplo, a gente tem quer não, a agência polo de defesa da região, a agência de Igreja Nova. Então vem gente de Penedo, de Piaçaba do Sul, de Couro Negro, de Colégio de São Brás para cá. E aí a gente ficou sufocado nesse início de ano. Então não teve tempo para MOB, não existe agenda, um período de tempo que você tenha espaço para fazer MOB. Se você olhar a minha agenda, não tem lá dizendo porque eu vou trabalhar em MOB. Nessa determinado não tem esse período. segmento de MOB de trabalho. Tem que você estar lá, na concessão, está no atendimento, abre a agenda aí para você de tantos agendamentos por dia, mas você não tem esse aparato aí para você trabalhar, né? Tanto material quanto de tempo, tudo, e aí acaba virando bolinha. Você acaba fazendo tudo nas coxas, você faz lá, manda para lá, volta errado, e aí... Essa questão do MOB ela é sensível. Por exemplo, eu entrei em contato com uma colega gerente de uma determinada APS para agendar as próximas visitas, né? Ela disse, olha, nessa data que o senhor falou aí eu não posso, porque fui chamada pela Justiça Federal para participar de uma audiência sobre uma fraude que aconteceu na minha agência, né? Então, quer dizer, às vezes a gente não está lembrando dessas questões, porque tem outras coisas que chamam mais a nossa atenção, né? E tudo depende muito da forma como a direção central trata da questão, né? Ela vai recebendo a pressão, vai repassando essa pressão para o gerente das APS e, por sua vez, está chegando nos servidores para uma determinada direção. Só que o MOB, como é uma questão que lida com essa questão relacionada com fraudes, é uma das questões mais sensíveis das APS. Então, há colegas meus que eu já passei em algumas APS que dizem, não temos ninguém para trabalhar com MOB. Eu disse, olha, não estou dizendo que você tenha. Eu acredito até que você não tem mesmo. Uma APS que só tem uma pessoa, não tem como ter ninguém para trabalhar no MOB, né? Só que não pode ficar sem reportar isso para o superior, né? Tem que, no caso de vocês aqui, pelo menos o nosso amigo Melissa está fazendo, né? Tem APS que ninguém está fazendo, então eu tenho orientado, olha, se não tem como fazer na agência, informa isso para o superior. No caso, me encaminha lá para o Pedro, né? Aí ele vai entrar em contato com a chefe dele, setor de benefício, a dona Marileide, e ela vai, de alguma maneira, direcionar essa demanda, porque se ficar lá, vai ficar até o dia em que houver uma denúncia, né? E essa questão vai esbarrar talvez na Justiça Federal e o colega da agência vai ficar numa situação difícil, né? Então é melhor essa questão ser tratada com clareza, né? A demanda, graças a Deus, aqui está sendo tratada por você, com dificuldade, mas pelo menos está sendo tratada. Porque tem locais que nem esse tratamento que você está dando, com essa luta que você tem feito, está podendo ser feito, porque tem a peça que eu visitei que só tem um servidor. Tem outros que só tem 2. Então quem tem 1 ou 2 não consegue fazer MOB, né? Porque a pessoa tem que fazer as outras demandas, que é a manutenção do benefício, né? Por mais que hoje não tenha mais julgamento na agência, mas você tem um atendimento ao público, né? Tudo dá entrada através de um servidor, né? A pessoa chega com os documentos, tem que digitalizar, tem que fazer aquele atendimento. Então o atendimento na agência vai demandar pelo menos um servidor para isso. E como é que você vai conseguir dar conta dessa realidade com apenas 1 ou 2? Né? E a gente sabe que está tão sufocante a concessão na INSS que você acaba dando todos os esforços para suprir essa carência. Essa carência toda. A gente tem 24 mil processos. Aí você vai... vamos lá. A gente sabe que a lógica é que você tenha... É uma área sensível, MOB, é uma área de prevenção à fraude, é uma área de investigação. Só que você vê tão sufocante outro carga, lado, né? a outra carga de trabalho, que você acaba, infelizmente, deixando isso de lado. Não era para ser feito, mas acaba... Mas é uma escolha, né? É uma escolha. O médico de um pronto-socorro, de um plantão, ele chega lá, tem 5 pessoas para morrer, ele vai escolher algum. Alguém para atender, né? Então, querendo ou
é uma escolha. Sendo sacrificado. A gente vê isso na prática. Não era para ser assim, né? Mas é a realidade. A gente, realidade... Dentro da realidade, a gente tem que saber trabalhar com ela e dar o máximo que podemos, mas sempre jungidos, né, unidos à questão da realidade. Então, esses seriam os pontos que eu teria para tratar com os colegas, os pontos principais, né? Depois a gente vai mandar uma ata dessa reunião com alguns links, porque o Dr. Nelson fala muito sobre consulta aos portais, digamos assim, de bancos de dados públicos, né? Porque quando você está fazendo análise de decisão administrativa relacionada com concessão de benefício, a questão é, será que aquilo que o requerente colocou ali é verdade? Não. E aí, às vezes, você tem que se valer de alguns outros elementos que estão extra processo, né? Então, tem portais da transparência que você pode consultar, tem o site do Detran, o site da Receita Federal, né? E por aí vai. Ele fala muito sobre isso nas nossas visitas que já estão lá no portal. Vocês podem dar uma olhadinha. Nas visitas que nós fizemos a Boca da Mata, fizemos recentemente a Junqueiro, fizemos recentemente a São Sebastião. Em todas essas ele dá excelentes orientações sobre essa questão. Eu não vou repetir porque já está no vídeo lá. Se os colegas tiverem interesse e puderem, que eu sei que também a questão do tempo é crucial, né? Então, estaria lá para vocês já consultarem. Então, eu queria agora, só no finalzinho, né, colher alguns depoimentos dos colegas. Se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar, alguma coisa a colocar, estamos aqui à disposição para ouvir. Não, agradecemos a presença do procurador aqui. É importante esse estreitamento, sabe? Aqui, diante dessa nova situação, dessa nova realidade, né, que a gente está vivendo aqui, é bom vocês ficarem a par, porque chega, com certeza, chegam milhares de processos, né, para vocês trabalhar e a gente filtrar o máximo dessas dificuldades aqui que saem das APS. O INSS digital, a gente é uma nova realidade, a gente está se adequando ainda, na verdade. A caminhada é longa, né? E, assim, todo mundo engajado, eu acho, né? Procuradoria, direção do INSS, superintendência, gerente executivo também. E somando as forças, né? Somando as forças, a gente consegue tem que chegar... dar passos mais largos, né? Exato. As dificuldades vão ser enormes, a gente sabe. E como o nosso colega falou, Melício, muitos processos parados, a gente tem que lidar com essa situação, não é fácil, a gente servidor público. E assim, agradecemos mesmo pela presença aqui, esses esclarecimentos aqui que é úteis para a gente, né? Colocar no dia a dia aqui, no nosso trabalho. E a parceria, com certeza, vai continuar e permanecer. E é muito bom para nosso aprendizado. Nós que agradecemos. Melício, tem mais alguma coisa a pontuar? É importante ele ressaltar essa questão da proximidade maior, né? Porque às vezes há um aparente confrontamento entre servidores e própria procuradoria, que eu creio que vocês, como recebem tanto demanda, né, que de processo negado, você tem lá, pô, esse aqui era para conceder. Se não, um exemplo, né, vocês podem analisar, esse aqui era para conceder, mas tudo isso que a gente falou aqui, legislação, todo esse pouco tempo para se fazer, tem implicado algumas decisões equivocadas. Isso é fato, a gente sabe disso, entendeu? Não tem dado subsídio suficiente para fazer a concessão. Então, assim, muitas vezes pode aparentar que tem servidor, a gente sabe que nem todo servidor trabalha da mesma forma, né? Tem um que trabalha de um jeito, outro trabalha em outro ritmo, né? Mas eu acho que isso é importante, eu acho que é de se levar para frente isso, né? Essa proximidade, para que a gente venha procurar unir forças, né? Para superar isso. Acho que o outro lado da coisa, que a gente trabalha na fim, a gente entende como é que está a situação. Quem está por fora entende um pouco, mas quem está aqui mesmo entende realmente a prática, como é que funciona, né? Tem 24 mil processos, pode aparentar uma desídia, pode aparentar um desleixamento, mas quem sabe por fora, quem sabe realmente que tem 24 mil, mas tem 24 mil com muito esforço já para não ficar 30 e poucos mil, entendeu? Exato. Porque tem gente aí, tem a pontuação agora que criaram, aí você fica bitolado com pontos, tem que fazer aquilo ali para poder ver se supre um pouco ali essa necessidade, mas aí você esbarra numa legislação, você pega um processo aqui que
você não sabe nem para onde vai. Você pega uma CTC para fazer de alguém que tem um vínculo que você nunca viu na vida. E aí você vai procurar, você vai passar o dia inteiro procurando aquilo ali para resolver uma coisa do processo. Então assim, eu acho que foi importante, é importante essa iniciativa da Procuradoria, de ter essa proximidade. Eu acho que, como você falou, a questão de um treinamento futuro é muito importante para a questão de, pelo menos, ajudar na uniformidade, né, das decisões do INSS e, consequentemente, né, subsidiar um pouco mais e realmente não evitar esse acúmulo de processo numa instância diferente, né? O doutor Cariolano, que é o coordenador do NUPREV, que ele trabalha no GCM, né? O GCM é o Grupo de Gerenciamento em Massa do Contencioso Previdenciário. Então, são milhares de processos mesmo. Ele é, em média, 200 despachos por dia, né? Para poder a coisa andar. Aí ele estava dizendo que estava pensando em preparar um modelo até de indeferimento, porque tem casos que é para indeferir mesmo, né? Mas talvez o servidor, pegando um modelo desse, ele pudesse adequar a realidade do que ele tem e olhando o que seria necessário constar da decisão de indeferimento, talvez desse uma boa orientada, né? Porque a concessão é mais difícil você fazer um modelo, né? Porque às vezes, na realidade que você está pegando ali, você tem acesso a uma outra informação, nesse caso de segurado rural, que cada processo acaba sendo um processo, né? Você tem que olhar cada caso mesmo, mas quando você não consegue encontrar nada, digamos assim, para conceder, então você vai ter que indeferir. Mas então vamos fazer um modelo de indeferimento que seja um pouco mais uniforme, né? Aí todo mundo analisando, olha, o que é que eu preciso olhar num processo para entender que é o caso de indeferimento. Então é mais ou menos isso que ele estava querendo preparar para apresentar nessa reunião, nesse evento, né? nesse treinamento que ele está pensando. Então, se os colegas tiverem alguma coisa que gostassem que nós analisássemos nessa oportunidade, pedimos para vocês mandarem, né? Eu vou incluí-los agora no grupo, podem mandar através do grupo, podem mandar através do e-mail, né? Da maneira que vocês quiserem, nós estamos lá para receber esse material e tentar dar, digamos assim, um tratamento necessário para que vocês se sintam mais, digamos assim, com uma aproximação da Procuradoria e vendo realmente a Procuradoria aproximando de vocês e chegando para ajudar nas demandas que vocês têm aqui, né? Agora, para concluir, queria pedir também a palavra do Luiz. Ele nos acompanhou durante esse tempo aí todo e com certeza tem... Ele é o mais sábio de todos, né? Ele observa mais. Ouve mais, né? É interessante realmente, né, a visita da Procuradoria e esse contato, né, cada vez maior. Mas, assim, o meu pensamento é que a dificuldade maior da gente, ela vem sempre em cima da pressão que é recebida. Pressão recebida de cima, né, que eles também recebem essa pressão, né, que é toda em cima de índices que na realidade não refletem uma realidade. Então, esses índices que são cobrados da gente, força a gente a até não fazer uma análise completa, mais precisa. Ele faz com que a gente faça uma análise mais rebuscada, mais sucinta, né, possível, para que despache de forma rápida, porque para aliviar nessa pressão que a gente vem recebendo. Ou seja, se a gente se houvesse alguma forma da gente fazer uma alteração desses índices, ajudaria muito também a gente na questão da análise. Quem tá hoje recebendo demanda do GET, né, isso é muito importante vocês repassarem essas dificuldades para os coordenadores, né? Aqui o Erlan é um dos coordenadores, a doutora Camila é uma coordenadora, e eu acho que o nosso amigo lá de Santana também, o Leandro, né? Então são pessoas muito interessadas em que a coisa dê certo, né? E eu acredito que eles estão aí para ouvir e tentar implementar aquilo que seja factível, né? Uma das demandas que eu acho que ajudaria muito era se houvesse, eu inclusive já tive a oportunidade de falar com a Camila e passei isso para ela, porque eu vi isso muito dos servidores, todo mundo pedindo a mesma coisa, para fazer uma distribuição, digamos assim, especializada. Você já quer trabalhar com segurado rural, você recebe benefício daquilo. Tem alguém que quer trabalhar só com LOAS, tem outra pessoa que vai trabalhar só com auxílio-doença, outra pessoa que vai trabalhar com aposentadoria rural, tá entendendo? Você fazer os cortes e ajudaria o servidor, ele até produziria mais, porque ele vai receber coisas
naquela mesma toada, né? E a tendência é ele especializar naquilo ali e a coisa sair com mais rapidez, né? Fluir mais. Então, eu acho que deveria haver por parte dos colegas uma lista assim digamos assim, de providências que vocês gostariam que fossem implementadas. Aí a primeira conseguiu emplacar, aí vai para a segunda, né? Porque é sempre assim, a questão das condições de trabalho, como você frisou, é muito importante. O Erlan, inclusive, voltou da reunião de Recife, que teve a semana passada, e falaram nesse ponto. Acho que vamos colocar em estudo e rever também essa parte aí da especialidade de cada servidor. A dele é bom. Porque a necessidade está todo mundo dizendo a mesma coisa. Será que está todo mundo errado? Né? Pensa bem, a pessoa tem 90 pontos, um cara fica 90 pontos para fazer por mês. Aí começa a pegar um processo de um jeito, outro processo de outro. Esse cara que está conseguindo aí, a gente está vendo a média aí, um cara que está com 90, está fazendo 40, 30. Um terço do que deveria fazer. Se esse cara pega 2 tipos de processo que realmente ele tem uma identidade, ele consegue fazer mais rápido, quanto ele não produziria, né? Isso. Enquanto eu sei que tem gente muito experiente, eu mesmo tenho dificuldade de processo de 42 com PPP, entendeu? Um cara que trabalha em Maceió, ele tem uma facilidade com isso, que trabalhava já com PPP antes, porque tinha gente que ficava só com processo de 42 na agência. Aí quando colocou numa centralizadora, esse aí está se batendo com certeza com o rural, que a gente tinha facilidade e ele tem dificuldade. De fazer. Entendeu? Então assim, e não necessariamente você vai ficar o resto da sua vida fazendo processo de 42 ou LOA. Você pode fazer uma rotatividade com 3 meses, você passa 6 meses num processo, depois você acostuma com 6 em outro, e aí você vai ficando muito bom. Vai migrando depois, né? O que não pode é esse pinga-pinga. Você puxou um agora, eita meu Deus, tomara que saia um bom agora. Tomara que saia um bom. Aí daqui a pouco tu puxa outro, vem outro lá que não tem nada a ver. Completamente Aí diferente. você tem que virar a chave muitas vezes durante o dia na tua mente ali pra tá. Isso aí tem que ser um empecilho grande, entendeu? E eu acho que essa questão que ele falou dos índices, né? A gente luta também, eu falei várias razões que levaram essas visitas, né? Uma delas foi essa questão do índice em relação à justiça, porque Alagoas tem o pior ICJ do Brasil. O que é o ICJ? É o Índice de Concessão Judicial. Significa dizer que é um dos estados que mais indefere benefícios administrativos diretamente pelo INSS. Então, se indefere muito no INSS, logicamente que a busca a providência, a tutela judicial vai ser maior. Então, a justiça a tendência é corrigir isso e corrigindo numa escala também grande, né? Então, o nosso índice, o ICJ de Alagoas, é um dos mais, digamos assim, altos, é o dobro da média nacional, pelo menos a última vez que eu tomei conhecimento do número, né? Então, é algo que também se reflete no judiciário, né? E eu ouvi dos colegas em alguns APS aí, não foram poucas, dizendo que depois do INSS digital aumentou, né? Porque realmente, como você falou, essa questão, né? Vai mudar a chave várias vezes por dia e talvez essa mudança mudou de 110 para 220, queimou muitas coisas aí. A paciência do servidor vai junta, né? E ele, muitas vezes, acaba tomando a decisão de indeferir, né? Esse mês está no projeto de salário maternidade, né? Acho que o Eduardo pode falar até mais, que ele tem que ter mais processos aí, né? Com certeza ele está nadando em braçadas aí em salário maternidade, a tendência é que esteja, né? E ele tá, a gente sabe que ele é eficiente nesse aspecto, entendeu? Então, assim, se ele está pegando todo tipo de processo aí, com certeza ele não tinha feito nem o percentual. Acho que o percentual que ele fez até agora já foi muito mais do que. O salário maternidade pode aparecer mais fácil? Talvez sim, mas nem sempre. Tem casos diferentes. Se já tem um servidor que faz aquilo ali, vamos deixar ele fazer e pegar outro para outra coisa, né? E logicamente deve ter, digamos assim, o mapa da coisa, né? Qual é a incidência? Eu acho que com certeza a aposentadoria rural está nos tops, né? Depois LOAS, né? Então muita gente vai ficar nisso aí. Mas as outras, talvez, como a incidência é menor, coloca servidores que já têm uma expertise naquilo ali para que a coisa flua melhor, né? Então, se os amigos tiverem mais alguma coisa, eu, da minha parte, agradeço muito, viu, a atenção de vocês e continuamos lá à disposição, se os colegas precisarem da gente. E esperamos que o trabalho de vocês aqui continue sendo esse trabalho de excelência que vocês fazem. Por favor, deixem minha lembrança para o Erlan. Deus possa abençoar todos nós, né? Com certeza. Boa tarde. Valeu.